entregar meus problemas pra Deus. Peça isso, abençoar minha família, Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Quem quiser acompanhar e pegar um texto do Gênesis, no capítulo 27. Livro do Gênesis, capítulo 27. Versículo 1. Gênesis, capítulo 27, versículo 1. Pode acompanhar na Bíblia, pode acompanhar no teu celular, não tem problema não. Tem gente que fica apavorado, não é? Aqui não. Só não é para você ficar jogando Pokémon, não é? Aqui dentro da igreja, nem navegando lá com as mensagens. Para ler a palavra. E diz assim: Isaque envelhecera e seus olhos enfraqueceram-se, de modo que não podia ver. Chamou Esaú, seu filho, primogênito, e disse-lhe: Meu filho, eis-me aqui, respondeu ele. Isaque disse: Tu vês, estou velho e não sei quando vou morrer. Toma as tuas armas, tua aljava e teu arco, vai ao campo e mata-me uma caça. Prepara-me depois um prato suculento, como sabes que eu gosto, e me traz para que o coma, e minha alma te abençoe antes que morra. Ora, Rebeca ouviu atentamente enquanto Isaque falava ao seu filho Esaú. Esaú partiu para o campo a fim de matar e trazer a caça. Rebeca disse a Jacó, seu filho: Acabo de ouvir teu pai dizer a teu irmão Esaú para que lhe traga uma caça e lhe prepare um bom prato, a fim de comer e abençoar diante do Senhor antes de morrer. Ouve-me, pois, meu filho, e faz o que te vou dizer. Vai ao rebanho e traze-me 2 belos cabritos. Prepararei com eles um prato suculento para o teu pai, como ele gosta. Tu lhe levarás e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Mas respondeu Jacó a sua mãe: Esaú, meu irmão, é peludo, enquanto eu sou de pele lisa. Se meu pai me tocar, passarei aos seus olhos por um impostor e atrairei sobre mim uma maldição em lugar de uma bênção. Tomo sobre mim essa maldição, meu filho, disse sua mãe. Ouve-me somente e vai buscar o que eu te digo. Jacó foi, trouxe os 2 cabritos, com os quais sua mãe preparou um prato suculento, como seu pai gostava. Escolheu as mais belas vestes de Esaú, seu filho primogênito que tinha em casa, revestiu com elas seu filho Jacó mais novo, cobriu depois suas mãos, assim como a parte lisa do pescoço, com a pele dos cabritos. Pôs-lhe na mão o prato suculento e o pão que tinha preparado. Jacó foi para junto de seu pai e disse-lhe: Meu pai, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Jacó respondeu: Eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me pediste. Levanta-te, assenta-te, come a minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Palavra do Senhor. Bom, eu vou resumir para vocês, para mim não ler o capítulo inteiro, que vocês acabam ficando enfadonhados aí e acabam não conseguindo pegar tudo. Esse episódio é um episódio intrigante que para a gente dá raiva. Esaú e Jacó são gêmeos. São gêmeos. 2 irmãos gêmeos. Costuma-se dizer que Esaú é o mais velho porque ele saiu primeiro. Né? Foi o primeiro que a parteira tirou. Mas são gêmeos. Portanto, não tem um mais velho e um mais novo. O que tem é um que a parteira tirou primeiro e o segundo que a parteira tirou em seguida, e aí resolveu-se que o primeiro que saiu era o mais velho. Pois bem, o pai chama seu filho e diz para ele: eu estou cego e eu sinto que eu já vou morrer logo. Então, meu filho, vai, caça. Você que é um bom caçador, pega tuas flechas, vai no campo, mata uma caça,
prepara você para mim esse prato, que eu quero comer, me encher de alegria. Não é bom quando a gente está aí num lugar, vai lá, tem um prato gostoso que você gosta, feito com o tempero que você gosta. Não é uma delícia? Aí ele falou, eu vou estar alegre e vou te abençoar com o mais profundo do meu coração. Que ele diz, para que a minha alma te abençoe. Minha alma. Um sentimento profundo, profundo, profundo. Se vocês observarem esse texto, ele fala de bênção muitas vezes e de maldição. E aí a mãe fala, não, eu quero a bênção para o outro filho. Sabe-se lá que razão. Talvez o outro ficou mais perto dela, enquanto o outro era mais caçador, saía para o campo, o outro é que acabou ficando mais do lado dela. Não dá para a gente saber exatamente por que Raquel preferia Jacó. Os dois nasceram dela, os dois eram gêmeos. E ela então manda o filho buscar 2 cabritos no rebanho, não precisou caçar nada. E ela sabia, evidentemente, que se Esaú cozinhava do jeito que o pai gostava, ele aprendeu com a mãe. Ué, onde é que ele ia aprender? Ela então preparou o prato. E Jacó já ficou assustado, que ele falou, nossa, meu pai vai perceber que eu estou enganando, e aí em vez dele me dar uma bênção do mais profundo da alma dele, ele vai me dar uma maldição. E aí eu vou estar ralado, aí minha vida vai estar acabada. Percebam o que é que eles buscavam. Uma bênção da profundeza da alma, e não ter uma maldição da profundeza da alma que podia destruir. Claro que aqui vocês perceberam, não é a mãe fez o prato, a mãe pegou a roupa do outro irmão para ficar o cheiro do irmão, o pai estava cego, botou no outro irmão, cobriu com pele para que o pai não percebesse, né, pelo tato, que não era o filho que ele queria abençoar. E depois eu parei de ler, mas se eu continuasse a ler, ele dá a bênção para Jacó. E quando chega Esaú e vai pedir a bênção para o pai fala, agora eu já dei. Não posso te dar, porque essa bênção profunda eu já dei para o teu irmão. E aí a briga se fez, Jacó teve que sair, fugir, foi viver longe, perdeu tudo durante mais de 20 anos, 21 anos fugindo, 21 anos. Jacó teve que passar fugindo até ser restaurado. As consequências desse episódio. Mas para nós aqui eu quero entrar num outro ponto. Eu quero entrar num ponto de que para os nossos filhos, uma das coisas pelas quais nós temos que orar e muito, é para que o Senhor quebre todas as maldições que já caíram sobre a vida deles. Você tomando consciência de que isso traz um dano na vida do teu filho e da tua filha, que isso traz um prejuízo na vida dele grande, você tem que olhar e falar assim, espera aí, eu tenho que fazer todos os esforços possíveis para que esta bênção os liberte. Eu fiquei pensando que nossos filhos podem ser amaldiçoados de muitas formas. Uma delas é quando essa maldição veio de casa. Veio de casa. Veio da mãe ou veio do pai. De um pai que queria um filho diferente. Um filho diferente. Eu tive um vizinho e a gente ia jogar futebol na casa dele, éramos todos moleques, assim, meninos. Íamos jogar futebol, eram quase da mesma idade. E o pai dele adorava jogar futebol, jogava futebol muito bem. E o meu pai jogou futebol há muito tempo, mas quando eu era menino, meu pai já não jogava mais. Então eu ia brincar com esse vizinho. E esse vizinho, o pai dele jogava com a gente adorava isso. Ele jogava bem. E eu nunca fui um perna de pau, eu jogava mais ou menos bem também. Mas o filho dele jogava mal, tinha medo da bola.
E aquilo irritava profundamente, que tinha vez que eu deixava ele ganhar o jogo, porque eu não queria ver o pai brigando mais com o filho. E olha que eu não conhecia Jesus. Da forma, só porque me deixava mal de ver como o pai ficava bravo, porque ele queria que o filho corresse mais, que o filho fosse mais raçudo, que o filho dividisse, que o filho fizesse, e o filho cada vez menos. E eu fiquei hoje olhando, né? Depois de muito tempo, eu falei, aqueles jogos que para mim era uma delícia, que o pai dele era o máximo, para o meu vizinho devia ser os piores momentos da vida dele. Os piores momentos da vida dele. E o pai dele queria muito, porque gostava muito de jogar, então exigia muito que ele jogasse. Esse menino teve um problema quando foi passar para a adolescência, de produção do testosterona, do hormônio masculino, e ficou estéril. Se tornou um grande homem. Não é? Conheço ele até hoje, mora num outro estado, mas é uma pessoa admirável. Deus curou muito. Mas ele acabou perdendo até a graça, não é? A bênção de poder reproduzir, por causa daquela maldição. E o pai dele o amava muito. Não é que o pai dele não o amava, não. O pai dele amava ele muito. Mas muitas vezes, os pais amaldiçoam os filhos, porque queriam os filhos diferentes. Porque queriam os filhos iguais a eles, porque queriam os filhos de um outro gosto, porque não aceitam determinadas coisas nos filhos e acabam levando todo esse sentimento. Porque a maldição, ela não é só falar palavras. Falar palavras tem pouco poder. Tem poder, mas pouco. Mas falar palavras com sentimento. E muitas vezes, palavras não pronunciadas, mas sentimentos derramados, são pesadas maldições. Então, quando nós sabemos que isso aconteceu com os nossos filhos, seja por você mesmo. Não é só por causa do cônjuge, né, da esposa ou do esposo. Você mesmo pode olhar e falar assim, eu passei um sofrimento tão grande, que o que eu não queria era essa responsabilidade. Ou porque às vezes o gênio, a personalidade era tão intensa que dava tanto trabalho para você que você não deu conta e acabou amaldiçoando. O que fazer? É preciso quebrar isto. Às vezes, consequências já estabelecidas, só um milagre pode corrigir. Mas se você corrigir no mundo espiritual e no mundo emocional, já é um grande passo. Um grande passo para que eles depois não tenham um casamento destruído, um relacionamento mais ferido, uma vida profissional mais destruída. Quando a maldição está dentro de casa e a gente toma consciência, nós podemos quebrá-la. O que quebra a maldição? A bênção. A oração da bênção. Por isso que a gente orienta tanto pessoas que adotaram crianças, a quando a criança dorme, ou mesmo o jovem ainda dorme, a mãe ou o pai sentar do lado da cama enquanto a criança está lá e ficar abençoando, pedindo bênção, porque você não sabe quais maldições ficaram sobre aquela vida que foi rejeitada, ou que às vezes não foi nem rejeitada, mas ficou órfão e se sentiu amaldiçoada.
Então você tem que passar horas, muitas vezes, muitas noites do lado da cama, com a pessoa dormindo, mesmo sem ela saber e perceber, pedindo: Senhor, que esta bênção que eu estou dando venha quebrar toda esta maldição. E às vezes a gente tem que apelar para os avós, que são, não é? Eu gosto muito do jeito que o inglês, né, que a língua inglesa trata a avó, né? É uma grande mãe, um grande pai. Não é? A gente tem uma outra palavra, né? É vó e pai, é vô e pai, é vó e mãe. Mas no inglês é a grande mãe, é a avó. O grande pai é o pai. Então as avós têm uma missão e uma unção que, se você vê que o teu neto e tua neta não está na bênção, você tem uma unção para quebrar isso na tua oração. Vem fazer campanha para eles. Vem fazer campanha para os teus netos. E tuas netas, vem clamar a Deus, porque você é a mãe da mãe, a mãe do pai. Para poder usar essa unção de Deus e libertar os teus filhos e filhas. Uma outra maldição é a genética. É aquela que é hereditária. Aquela que você não fez, mas transmitiu de geração. E essa também você pode libertar com várias campanhas, exatamente, mas você precisa detectar: olha, isto é uma maldição na minha casa. Então eu vou fazer uma campanha para esta maldição, e você vai fazer isso 1, 2, 3 campanhas, e vai vir no grupo várias vezes, mas vai depois em casa fazer mais o cerco, porque você sabe o que é que você tem que caminhar para libertar. Mas tem que libertar. Mas tem que ver. Tem gente, e olha, isso é importante. A gente não pode fazer só oração genérica, gente. A oração genérica tem poder, sim. Não é? Eu falo assim: vamos orar por todos os enfermos. É claro que Deus está escutando, vai pegar essa tua oração e vai usar para alguém. Mas queremos orar melhor, eu tenho que ter foco. O que é que eu quero libertar exatamente no meu filho ou na minha filha? O que é que eu quero libertar exatamente na minha neta? Porque quando eu vejo, eu consigo fazer orações e campanhas voltadas para aquilo. É claro que há momentos que a gente tem que orar junto, para que a minha oração use para você, Deus use para você, Deus use a sua oração para mim, e assim a gente vai abençoando os nossos filhos, vai abençoando as nossas filhas. Porque quando é hereditário, ela já está no DNA, já está no todo. Todas as células têm um endereço genético. Então você vai precisar fazer muitas vezes essa oração. E por que a tua oração tem poder? Porque é da mesma natureza genética que você. Estão entendendo? Claro, se Deus me der um carisma especial, extraordinário, para que eu possa rezar pelos filhos dela e me usar, glória a Deus. Mas os filhos e netos dela têm a mesma herança genética dela. Então você tem autoridade, porque para quebrar uma maldição você precisa de uma bênção maior. Estão entendendo isso? Então, se você mesmo amaldiçoou, você precisa abençoar com mais desejo, com mais intensidade, com mais amor. Se não foi você, é preciso que haja uma autoridade. Se não tem ninguém para abençoar, você tem que adotar um terceiro. Terá que ter uma unção extraordinária, um carisma que Deus pode conceder, e Ele concede, especial. Porque é teu. Na nossa campanha, a gente vai tratar muitos pontos também do relacionamento.
Mas eu queria começar dizendo: ninguém pode rezar melhor pelos teus filhos do que você. Ninguém. Está ouvindo? Ninguém. Avise a pessoa do lado: ninguém pode rezar melhor para os teus filhos do que você. Ninguém. E quando os filhos são abertos, não é você que é aberto já à graça de Deus e está aqui com a sua mãe ou com o seu pai, se entregue. Fale para o outro: olha, reza por mim mais intensamente, porque eu quero acolher essa bênção. Olha, mãe, reza por mim que eu quero acolher. Não resiste. Os filhos têm mania de resistir à oração dos pais e das mães, porque já estão cheios de ferida. Não resista. E quando são adolescentes, então, tem que esperar dormir às vezes. Porque não querem, rejeitam. No fundo querem, mas por fora eles têm que manter o padrão, né? Então cabe a você romper isso. Mas quando o filho topa, não perde chance. Não perde chance. A gente sempre elogia: ai, como é lindo o filho que pede a bênção para o pai, pede a bênção para a mãe. É lindo mesmo. Mas eu não quero só uma coisa bonita. Porque o fato do filho pedir a bênção só de costume não significa que ele vai receber a bênção se o pai e a mãe não der a bênção de fato. Então cabe ao pai, à mãe, o avô e a avó fazer com que essa bênção chegue mesmo. Chegue mesmo. E na linha horizontal, muitas vezes as crianças nascem na mesma época, ou pouca diferença. E um, como diz na linguagem popular, judia do outro. Não é? O mais espertinho, às vezes, passa o menos espertinho para trás. Os pais vão tomando as dores. E, em vez de resolverem aquilo como coisa de criança, começam a também fazer maldição. Precisa cuidar. Para isso precisa quebrar. Com bênção. Com bênção. Que você possa, nessa semana, tomar a decisão de fazer oração de bênção pelos teus filhos. São pequenos. E você que não tem filhos e filhas, já comece a rezar para abençoar os que virão. A não ser que você sinta que Deus está te chamando. Não é para uma outra missão onde você não vai ter filhos e filhas. Às vezes há pessoas que são chamadas para isso. Não é? E é importante. Porque às vezes a pessoa é chamada para isso, mas rejeita, não é? Se você for chamada para isso, aproveite. Deus tem algo para você com isso, eu não sei o que é. Amém? Queria que a gente fizesse mais um momento de oração por isso, não é? Um momento especial agora, pedindo já para o Senhor dar uma bênção que quebre toda maldição nos nossos filhos e filhas. Vamos ficar de pé. Senhor, eu quero pedir uma bênção poderosa, Senhor, que quebre toda maldição sobre os nossos filhos e nossas filhas. Que essa bênção, Senhor, refaça a história que precisa ser refeita de tudo que possa ter servido como destruição na vida deles e delas. Age agora. Se saiu da nossa boca, nós quebramos agora em nome de Jesus. Se saiu da boca de quem vive conosco, nós quebramos agora em nome de Jesus. Se surgiu na boca dos avós, nós quebramos agora em nome de Jesus. Se surgiram na boca de tios e tias, nós quebramos agora em nome de Jesus. Amém.